microfone. Tenho que fazer umas regulagens aqui. Também um retorno aqui atrás não está chegando. Muito bem. Na homilia da manhã eu comentei esse evangelho, mais no seu sentido literal, falando sobre a igreja, etc. Agora eu gostaria de interpretá-lo no sentido mais espiritual. Jesus está diante dos sacerdotes de Israel, diante dos anciãos do povo, ou seja, homens que lidavam diariamente com o culto divino, com os sacrifícios, homens que estavam o tempo todo na presença do Senhor. E lhes disse essa parábola: certo proprietário plantou uma vinha. Essa vinha é a imagem da graça divina, ou do conjunto de todas as graças que Deus plantou em nossa alma. São Tiago nos diz que a palavra de Deus foi implantada dentro de nós. Ou seja, Deus coloca em nós a sua graça. Ele planta em nós a sua vinha. Diz, pôs uma cerca em volta. Ou seja, Deus nos protege. A Escritura diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Ele está em nossa volta. Fez nela um lagar para esmagar as uvas. Aqui, o lagar é imagem da consolação do Espírito Santo. Porque as uvas são esmagadas e produzem um suco doce, agradável ao paladar. Ele pisa para nos consolar e construiu uma torre de guarda. Ou seja, ele nos guarneceu não apenas de uma proteção defensiva, mas também de uma proteção agressiva, de uma vigilância, de um sentido sobrenatural que nos coloca diante de Deus, que nos faz perceber a chegada do inimigo. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Esses vinhateiros são símbolo de nós mesmos, a quem o Senhor entregou as suas graças, para que pudéssemos frutificar. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Ele queria receber seus frutos. E por isso mandou seus empregados. Como veremos, esses empregados foram maltratados pelos vinhateiros. Eles espancaram um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. É o que nós fazemos com as advertências que Deus nos dá. Seja pela palavra pregada, a qual nós muitas vezes espancamos pelo nosso desprezo, matamos pela nossa inconsideração, apedrejamos porque usamos os nossos argumentos para nos proteger em nossa posição de pecado. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros. Aqui são essas graças que Deus nos concede, dia após dia.
através dos acontecimentos, através de pessoas que chegam em nosso caminho, através de circunstâncias mil com que a divina providência nos confronta. Mas eles os trataram da mesma forma. Quando o homem endurece o seu coração e o transforma com pedra, ele começa a desprezar a graça divina. Ele se torna indiferente. Nada o demove da sua posição obstinada. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Ele nos mandou o seu próprio filho. Nós temos diante dos nossos olhos a sua cruz, o sacrifício que ele fez por nós. E o Senhor diz: olha, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem um filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. É o que faz todo cristão quando, apropriando-se das graças da redenção, delas abusa para continuar em seu caminho de pecado. Quantas vezes nós fazemos isso com o Senhor? Tantas pessoas abusam da graça divina, confessam, mas não querem desfazer a amizade com o pecado. Permanecem na mesma atitude desobediente, rebelde, endurecida, não colocam os meios, não lutam efetivamente contra o pecado. São aquelas pessoas que vão tocando a vida de maneira completamente irresponsável. Veja, esses vinhateiros foram matando, foram apedrejando, foram eliminando, chegaram a matar o próprio filho. Ou seja, é aquela pessoa que diz assim: ah, nada acontece, tanto faz, deixa eu ver, amanhã me confesso, depois eu volto, não tem problema. Ah, eu vou fazer isso e aquilo, depois eu vou ali e me confesso, e vai dar tudo certo. São esses homens que vão pecando impunemente, aí entram na igreja, rezam, acham que já está tudo certo, quando chegam até, desgraçadamente, a comungar, em estado tão deplorável, cometendo contra o Senhor uma ofensa sacrílega. Mas também se confessam sacrilegamente, porque não tem o propósito sério de romper com o pecado. Estão comprometidos em continuarem usando a vinha como se fosse deles. Eu vou usar as faculdades que Deus me deu, o corpo que Deus me deu, a proteção que Deus me deu, os dons que Deus me deu contra Ele. Eu não vou apenas não frutificar, o que já seria muito grave, mas eu vou usar contra Ele, para pecar. Eu vou usar as armas que Deus me deu para a minha defesa, para atacá-lo. É um ato de completa perversidade, em que o homem realmente se descompromete com a sua própria conversão. Então agarraram um filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. É assim. Fora da vinha que se mata o filho. Dentro da igreja todo mundo é santo. E quando chega naquele lugar de solidão, fora da vinha,
fora dos muros, fora das paredes. É então que nós tomamos o Filho e o matamos cada vez que cometemos um pecado mortal. Nós matamos Cristo em nossa alma. Voltamos a crucificar o Senhor pelas nossas escolhas depravadas. Pois bem, pergunta Jesus, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Porque é assim, o dia do juízo chega, às vezes demora, mas chega. E chega repentinamente, e chega sem mandar aviso. Os sumos sacerdotes, os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Não pense você que as graças que Deus te deu ficarão perdidas. Se você as não usar, Deus as usará para outras pessoas. Se você não se colocar nas mãos de Deus e viver de acordo com a vontade dele, saiba, a palavra dele não volta para ele vazia. Produzirá os seus frutos, mas não em você. Aquele que passa a vida inteira desprezando Deus e os seus mandamentos, quando chega ao fim, ainda que finja ser católico, ainda que se confesse apenas por desencargo de consciência, com uma espécie de pedágio que ele paga para poder receber a comunhão, aquele que assume uma conduta exterior de cristão, mas não o é por dentro, por desprezar a Cristo, a sua lei, a sua igreja, os seus conselhos, este não encontrará misericórdia no dia do juízo, porque não teve nenhuma consideração com as graças que o Senhor lhe deu. Com as advertências inúmeras que ele mandou, matou-as uma por uma, desprezou-as, endureceu seu coração. Deus não pode perdoar quem não se arrepende. E arrepender-se significa verdadeiramente romper com o pecado. É muito diferente o homem que peca, mas teme a Deus. Porque este coloca os meios, luta, às vezes é fraco, tropeça, mas não normaliza o pecado, não naturaliza o pecado, não transforma o pecado em estilo de vida, não está de tal modo anestesiado em sua consciência que diz, nada acontece, eu matei essa graça, matei aquela outra, matei o filho, nada vai acontecer, vai dar tudo certo, está tudo ótimo. Não. A primeira leitura nos fala dessa vinha. Uma vinha que devia dar boas uvas, mas deu uvas selvagens. Então Deus diz, vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca. A proteção de Deus cai. Ele tira a proteção sobre o homem obstinado. É tremendo. Quando ele menos espera, seu pé resvala e ele não tem retorno. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar um muro e ela será pisoteada. Quantos já nessa vida, até como um ato de misericórdia de Deus, são pisoteados, são exprimidos. Deus os trata com dureza.
Deus os açoita, Deus permite que eles sejam verdadeiramente jogados no chão, para que humilhados talvez se convertam. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada, espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela, as graças acabam. Não cai mais graça alguma, não cai mais nenhuma inspiração, não vem mais nenhuma consolação, não chega mais nenhuma repreensão na consciência, não chega mais nada. É quando Deus abandona o pecador ao seu próprio pecado. O salmista diz: por que razão vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vindimem? O javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nela pastem. É o que acontece com o homem obstinado. O demônio faz festa em sua alma, ele entra e sai. É como uma casa velha, desprotegida, os bandidos entram, saem, dormem lá à noite, acordam, os bichos, as cobras, os ratos, se apoderam daquela casa. Por quê? Porque ela já não é mais habitada. É o que acontece com um homem que abusa da graça. Com um homem que não leva a sério Deus e a sua graça e que procura emendar-se verdadeiramente, que procura levar uma vida de santidade. São Paulo diz na segunda leitura: não vos inquieteis com coisa alguma. É uma ordem muito difícil de ser executada. Não vos inquieteis com coisa alguma. Ou seja, não se deixem afetar por aquilo que é externo, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas acompanhadas de ações de graça. É muito bonito isso que São Paulo diz, porque quando nós acompanhamos as nossas orações com ações de graça, nós estamos reconhecendo a graça de Deus o tempo todo a nos favorecer. Eu não chego dizendo: Deus, me protege, mas eu digo: dou-te graças, ó Deus, porque me tens protegido em todos os meus caminhos. Eu não digo: Deus, me cura. Eu digo: dou-te graças, ó Deus, porque nas chagas do vosso Filho eu já fui curado de todas as minhas enfermidades. Eu não digo: Deus, me liberta, mas eu digo: Senhor, eu te dou graças, porque tu libertas os justos de todas as angústias. E assim nós exercemos fé. A nossa oração é a oração da fé. E por isso diz São Paulo que aqueles que, aproveitando as graças de Deus, dão-lhe graças o tempo todo, para estes, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Nós precisamos que Deus guarde as nossas mentes nesses dias. Nós precisamos que os nossos pensamentos estejam em paz. Pois há tantas ameaças que nos vêm do lado de fora, há tantos perigos, há tantas preocupações. Tudo que nós não precisamos é que Deus retire a sua proteção, a sua cerca do nosso entorno. Nós precisamos que Ele monte uma muralha em torno dos nossos pensamentos e os guarde pela sua paz. Por isso o apóstolo disse: vocês se dedicarem à oração, sempre acompanhados de ações de graças, sempre agradecendo pelo que é bom e pelo que é menos bom, pelas boas oportunidades e pelas oportunidades não tão boas,
pelos sucessos e pelos fracassos. Uma paz do céu vai vir para guardar as vossas mentes. Vocês não vão ficar ansiosos, vocês não vão se inquietar, vocês não vão enlouquecer, porque vocês estarão vivendo uma vida em comunhão com o Senhor através da oração. E por isso ele diz: quanto ao mais, aquilo que excede o limite das nossas preocupações, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. O homem que pensa somente nesses termos em que o apóstolo aqui nos apresenta, é uma peneira para os nossos pensamentos. Que pensa no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é honroso, naquilo que é virtuoso, naquilo que merece louvor. Esse homem não enlouquece. O seu pensamento jamais será capturado por nenhum tipo de ansiedade, medo, inquietação, porque ele está nas mãos de Deus. Ele vive das graças dele. E diferentemente do pecador obstinado, ele obedece o que diz São Paulo no final da segunda leitura: praticai o que aprendestes e recebestes de mim, o que de mim ouvistes e vistes, e assim o Deus da paz estará convosco. Queridos irmãos, não abusemos da graça. Não sejamos levianos com Deus. Não tenhamos para com Ele a atitude responsável de quem joga as mãos para cima e diz: vai dar tudo certo. Não. Temos que levar a sério o nosso chamado, porque o inimigo está à espreita. Tudo o que ele quer é conquistar a nossa vinha e arrasá-la, como o javali da mata virgem, que devasta a vinha cuja cerca foi derrubada, cuja cerca foi retirada pelas mãos do Senhor. Ai daquele que peca e não é punido. Ai daquele homem que vai pecando impunemente, nada lhe vai acontecendo, as coisas vão dando certo, ele vai prosperando. Ai desse homem, porque quanto mais ele progredir no caminho do vício, mais ele derrapa numa ladeira que terminará nas profundezas do inferno. A Escritura diz: bendito o homem que Deus corrige. Não desprezeis a disciplina do Senhor. Bem-aventurado o homem que sente no seu coração a dor do arrependimento. Bem-aventurado o homem que verdadeiramente sabe que não tem aproveitado as graças de Deus tanto quanto deveria. Empenhemo-nos, queridos irmãos, em corresponder ao Senhor com maior generosidade, e assim não hemos de temer o terrível dia do juízo. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas e que nos excite a responsabilidade por guardar a nossa vinha e por fazê-la dar fruto, porque esta é a única coisa que Ele nos pede. Tudo o mais Ele já nos deu. Que a paz de Deus guarde os nossos corações e as nossas mentes para o dia de Cristo Jesus.